Oi gente, tudo bem? Aqui é a Pamela e hoje tô gravando um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, que é pra falar o porquê que eu sumi do canal. Por que eu parei de postar, se eu vou largar o canal, se eu vou desistir do canal, o que aconteceu, né? Primeiramente, antes do vídeo começar, se inscreve aqui no canal e deixa o like, né? A gente tem que fazer aquele merchan básico. E vocês ignorem o barulho do fundo, tá, gente? Eu só coloquei o celular aqui na escrivaninha, eu não me arrumei, ó, tô com uma roupa normal, assim, tô normal mesmo. O ventilador tá ligado porque tá muito calor aqui e tá impossível ficar com ele desligado. Então vocês ignorem. E vamos lá, gente. Eu preparei aqui até uma listinha de coisas que eu precisava falar, né, pra explicar o porquê que eu sumi do canal. Primeiro, algumas pessoas me perguntaram, então, por que você não posta mais vídeo? Por que você não posta sua rotina? Por que você não faz mais study vlog? Por que você não posta rotina na faculdade? E tudo isso, né? Mas pra explicar isso, eu vou ter que explicar desde quando eu saí do Cotil até quando eu entrei na faculdade, né? Bom, não sei se vocês acompanharam, né, a minha saída do Cotil, né, que foi em 2019, eu me formei tanto no ensino médio quanto no curso técnico de enfermagem. E o Cotil foi uma fase maravilhosa da minha vida, foi através do Cotil que eu cresci um pouquinho aqui no YouTube. Antes eu postava uns vídeos de maquiagem super aleatórios quando eu tinha uns 13, 14 anos. E aí quando eu entrei no Cotil, comecei a fazer vídeos sobre o Cotil e eu não esperava toda essa repercussão. E até hoje eu recebo muita mensagem me perguntando sobre o Cotil e eu fico muito feliz por isso, porque é um conteúdo que eu não achei quando eu precisei, então eu fico muito feliz com isso. Mas aí eu entrei na faculdade, entrei em enfermagem na Unifesp em 2020, né? O famoso ano de 2020 que veio a pandemia, né? Que não estava nos planos de ninguém. E aí, o que aconteceu? Eu tive 2 semanas de aula, uma semana foi a semana de recepção dos calouros e a outra semana foi semana de aula mesmo, né? E inclusive, eu gravei pra vocês meu primeiro dia de aula e tudo mais. Na sexta-feira dessa primeira semana de aula, eu vim embora pra minha cidade e no que eu vim embora já foi decretada a pandemia e as minhas aulas já foram suspensas. E aí que começa, né? Isso já me deu uma desmotivação total, né? Porque, imagina, eu já tava, assim, tentando me adaptar a um universo totalmente diferente que é a faculdade. Aí veio a pandemia que a gente ficou com medo, né? Eu fiquei com muito medo, todo mundo aqui na minha casa ficou com muito medo, então foi um processo, assim, muito doido. Mas mesmo assim, ainda trouxe alguns study vlogs. Pra vocês terem ideia, já tentei gravar muitos vídeos durante essa pandemia, muitos mesmo, e nenhum foi pro ar, assim, nenhum eu editei, cheguei a editar, cheguei a postar. Embora tenha mais facilidades, porque meu pai me deu o iPad que eu consigo editar vídeos mais facilmente do que pelo meu computador. Então, assim, embora tivesse mais facilidades, tinham outros fatores, né, que é todo esse fator da pandemia e do medo. Enfim, chegou março, eu consegui no começo ir revisando algumas coisas, tanto é que tem um study vlog aqui, eu estudando embriologia e tudo mais, mas aí a minha faculdade ficou 3 meses sem aula. Eu fui ter aula entre junho e julho de 2020, que eu fui começar de fato o meu semestre. E assim, é como se eu não tivesse tido no presencial, porque como teve gente que entrou depois da pandemia, começou tudo de novo, né? E aí foi, gente, eu tive um ano inteiro, meu primeiro ano inteirinho foi EAD. Só uma pausa para falar que lá na minha faculdade eles não chamam de EAD, eles chamam de ADE, que são atividades domiciliares especiais e que é um pouquinho diferente do EAD, já que a gente tem atividades síncronas e a gente consegue tirar a dúvida. Tá? Eu não tive uma aula de anatomia presencial, eu não tive nenhuma aula de saúde coletiva presencial, nada, zero. Eu agradeço o privilégio de ter conseguido ficar em casa, de meu pai e minha mãe conseguirem me sustentarem. Agradeço o privilégio também de eu não ter contraído a doença, que assim, pra mim foi o principal, sabe? Embora a saúde mental ficou super abalada, foi o principal aqui na minha casa. Graças a Deus ninguém foi afligido por esse vírus maldito aí.
E estamos todos vacinados atualmente, mas na época, assim, foi muito difícil para mim, esse processo de adaptação. E isso, a gente resgata lá do Cotil, né? Se deve muito à questão de eu estar acostumada com o ritmo do Cotil. No Cotil, eu chegava lá às 7 e pouco, e às vezes eu saía 10 horas da noite, porque eu dava monitoria, enfim, como vocês acompanharam nos vlogs, né, do Cotil, dava monitoria e tudo mais. Então acabou que assim, eu tava acostumada com uma rotina assim, de sair de casa. E ficar dentro de casa pra nada, porque eu não saí, gente. Eu, assim, respeitei o isolamento, bem assim, tentei seguir o máximo, porque eu fiquei realmente com muito medo, né? Principalmente no ano de 2020, aí que não tinha vacina. Então, foi um processo muito difícil. Eu acho que eu cheguei a postar 1 ou 2 vídeos no canal. Foi o que eu consegui gravar, porque pra mim os meus dias eram muito chatos, muito monótonos, então eu não via graça de gravar. Os meus dias eram muito chatos, muito monótonos, eu achava que era tudo a mesma coisa, então por isso que eu não gravava. Porque eu basicamente achava que era a mesma coisa, que ninguém ia querer ver o que eu fazia. Aí eu postava no meu Instagram de estudos e assim, tentava fazer o que dava, né, gente? Porque complicado, né? Uma situação complicada. Tentei até fazer um especial de redação do Enem, porque eu fui muito bem na redação, mas acabei que fiquei muito desmotivada, foi um ano muito difícil. Embora muitas facilidades, reconheço que eu fui muito privilegiada por conseguir estudar em casa, como já disse, ter essa oportunidade de ter internet em casa, ter computador, ter artefatos para estudar, ter uma mesa, ter um lugar silencioso. Porque muita gente teve que começar a trabalhar, não tinha condição. Então eu reconheço que eu tenho muito privilégio, que eu sou uma pessoa privilegiada e fui uma pessoa privilegiada, né, durante o ano de 2020. Mas foi um ano, assim, que eu praticamente não gravei, né? Tanto é que eu acho que o meu último vídeo é fazendo resumos e eu nem sei se é do ano passado ou desse ano. Mas aí o que aconteceu, né, gente? Como o meu ano letivo começou em julho, o meu primeiro ano da faculdade foi terminar só em fevereiro. Então, no final, assim, de fevereiro que eu terminei o meu primeiro ano da faculdade. Então, assim, foi um caos, gente. Eu praticamente não tive férias. Assim, praticamente não tive férias. Eu tive uma semana de férias e o recesso de fim de ano. Foi o que eu tive. Eu não tive nada de férias. Então, extremamente estressante. Foi, assim, um caos. De verdade. Fora o aprendizado, que eu senti, assim, que meu rendimento foi hiper baixo. Embora eu tentasse, assim, né, estudar e tal. Porque eu não tinha prova, primeiramente, e eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com prova. E não uma prova online, gente, uma prova de você sentar lá na sala de aula, sentar lá na carteira, pegar e fazer a prova. Estudar, se ralar de estudar. Essa é a maneira que eu aprendo. Cada um aprende de uma maneira e não julgo a maneira que ninguém aprende, mas eu aprendo assim. É a forma que eu me dou melhor, aprender. E isso pra mim fez falta, porque eu não tinha um feeling do que eu precisava estudar, do que eu não precisava estudar, do que eu... E acabava que às vezes ficava largado, algumas coisas passavam e, enfim, muita coisa passou. Eu sinto uma lacuna enorme, embora eu tenha me esforçado muito, e hoje em dia eu tento me esforçar muito com uma lacuna. E aí, gente, nossa, ficou 8 minutos de vídeo só explicando meu 2020, mas agora eu vou tentar ser sucinta para explicar meu 2021. 2021 eu entrei no segundo ano com a expectativa de conseguir gravar mais. Por quê? Assim que eu entrei no segundo ano, como nós já havíamos sido vacinados, a gente foi vacinado assim que, acho que 1 ou 2 meses depois que a vacina saiu, porque a Unifesp conseguiu vacinar para todos os alunos de curso de saúde que iriam para a prática. Então, antes de ir para a prática, a gente conseguiu ser vacinado. E como eu tomei a Coronavac, eu consegui ser imunizado com as 2 doses antes de ir para a prática. O que me deixou muito mais tranquila, né? E aí eu já fiz vários planos do que eu poderia gravar, de trazer conteúdos, porque eu realmente ia entrar na parte da enfermagem e tudo mais. Mas foi muito difícil. Gente, eu não consegui. Eu gravei vlog, gente. Tem um vlog, assim, guardado no celular que eu tentei gravar, mas simplesmente não foi. Não consegui postar. Não sei porquê, tipo, não editei. Aí passaram semanas e eu falei, nossa, já passou muito tempo, não vou editar. E foi isso que aconteceu, sabe? E, assim, no começo, quando eu entrei, assim, no segundo ano, né, que eu comecei a ter algumas aulas presenciais sobre
enfim, ensinando a fazer exame físico, ensinando as técnicas mesmo, né? Coisa que eu já tinha feito no técnico, mas, enfim, algumas aulas práticas na faculdade, né? Eu não estava estabelecida em São Paulo, porque os meus tios, por eles serem grupo de risco, a gente achou melhor eu não ficar lá com eles para não expor. E aí eu acabei que, quando eu ia para São Paulo, eu passava a noite em um hotel. No começo passava a noite na casa de uma amiga, mas depois acabou que tive que procurar outros meios, então acabava que eu passava a noite em um hotel. E isso me desgastava muito, porque eu tinha, enfim, eu perdia uma aula da tarde para ir para São Paulo, eu perdia uma aula online da tarde do dia anterior. Tinha aula prática de manhã e perdia a aula teórica da tarde do outro dia. Então acabava que ficava um caos no fim de semana, era basicamente por videoaula em dia, né? E esse processo foi muito desgastante pra mim, né? E aí, enfim, tentava gravar e não ia, gente, ó, foi assim, um caos, um processo maluco, porque eu não cheguei a ter o tempo de me adaptar em São Paulo, porque, enfim, eu tive o meu ano de caloura na pandemia, em casa, na minha cidade, não precisei estar lá. Então foi muito mais fácil, porém difícil agora, porque agora que o curso tá mais difícil, eu tô tendo que ainda lidar com a questão da adaptação. Isso foi até as minhas férias de julho. Em julho eu tive férias, fiz as minhas, né, fiquei de férias e depois consegui voltar já pra casa da minha tia. Deu tudo certo, graças a Deus, voltei, beleza. Aí começaram os meus estágios, gente. Foi aí que minha saúde mental não sei pra onde foi. Porque aqui não tava, gente, não tinha. Tava complicado mesmo. Quando eu comecei a fazer estágio, primeiro que eu me sentia muito ansiosa. Eu comecei a ter muita crise de ansiedade, assim, ficar muito ansiosa por estar longe da minha família, tipo, da minha casa, porque eu sou muito apegada ao meu pai, à minha mãe, à minha avó, a pessoa aqui da minha casa, né? E aí, tipo assim, voltar já na pauleira pra rotina, que eu tava indo todo dia pro estágio, né? Eu ia de segunda a sexta, né? Acho que só de terça que não. E à tarde ainda tinha aula online. Então, assim, tava me sufocando. Eu, assim, além de lidar com a situação de estar fazendo estágio, eu tinha que lidar com a situação de me adaptar a ficar longe de casa. Porque, gente, eu passei um ano inteiro enfurnada dentro da minha casa. Aí você sai dentro do ambiente que você tá acostumado, você estranha. E São Paulo é uma cidade extremamente caótica, né? Então, assim, eu levo 1 hora pra ir até a faculdade e 1h30 pra voltar até a faculdade lá da casa onde eu tô, né? Dos meus tios. Então, acaba que foi um processo muito desgastante de adaptação pra mim. E também o meu primeiro estágio, né, da faculdade foi muito difícil, porque justamente por eu estar passando por essas questões, né, de adaptação, de ficar em São Paulo, enfim, essas questões de adaptação, acabei que eu senti que meu desempenho do estágio foi péssimo, assim. No começo parecia que eu nunca tinha feito enfermagem na minha vida. Eu, assim, já funcionei veia várias vezes, já fiz várias medicações na veia, já tinha dado vários banhos no leito, já tinha feito vários curativos no técnico, mas como se tudo isso tivesse apagado da minha mente, eu nunca tivesse feito nada. Eu me senti péssima porque eu falei, o que é isso, né? Então, assim, foi um processo muito difícil. E eu acredito que é por ter ficado tanto tempo distanciada da prática, porque a enfermagem é muito prática. Se você fica longe, lascou, entendeu? Você tem que praticar. Então eu acredito por ter ficado muito tempo longe da prática, esse processo de adaptação em São Paulo, enfim, tudo isso foi uma coisa que foi juntando, que acabou que eu não gravei pro canal. Eu não abandonei, eu só não gravava nessa época, né? Tentei começar várias vezes, acordava, ia lá, gravava, bom dia, eu estou indo pro estágio, não gravava mais nada do meu dia. E foi assim durante muito tempo. Até que quando eu entrei em um estágio que eu comecei a me sair melhor, eu comecei a ganhar, tipo assim, eu via que eu tava progredindo, que eu melhorei absurdamente do primeiro estágio pro próximo, pro segundo. Eu fiz assim, ó, deslanchei mesmo. Então eu vi que o problema não era eu ser ruim, e sim que eu tava muito tempo longe, que eu tava passando por uma carga emocional muito forte, né? E aí eu simplesmente melhorei, né? Essa foi a questão.
Eu ainda não me adaptei 100%, até porque, como tudo isso começou em setembro, ainda não deu tempo, né, de ter uma adaptação total. Mas, aos poucos, tá indo. Eu tô com muita fé que nesse ano de 2022 vai ser melhor, que vai ser bom, que eu vou conseguir fazer as coisas, vou conseguir me adaptar bem e vai dar tudo certo. Porque esse ano foi um ano muito difícil pra mim e por conta disso eu acabei não gravando. Uma meta minha pra 2022 é tentar voltar com o canal. Não sei se vou conseguir um vídeo por semana, mas pelo menos um vídeo por mês. Tentar mostrar um pouco da minha rotina, porque eu sei que isso ajuda muita gente. Inclusive, eu encontrei umas caloras no último dia de estágio que eu tive. Elas falaram, ai, tô na Unifesp por sua causa. Eu comecei a assistir os seus vídeos e entrei na Unifesp, não sei o que. E isso me deixou muito coração quentinho, sabe? Vendo que o meu conteúdo, que eu faço aqui, ajuda as outras pessoas, entendeu? E eu acho que esse é o maior propósito, sabe? Eu ajudar as pessoas, porque eu gostaria de ser ajudada, eu gostaria de ter esse tipo de conteúdo. Então eu tento fazer o que eu acho que, o que eu gostaria de ver. É isso, gente. Pretendo voltar agora com tudo. Espero que vocês tenham entendido por que eu sumi do canal, o que aconteceu. E não, eu não vou parar com o canal sempre vai estar lá, gente, pra vocês. Sempre vai estar lá. Se qualquer coisa que vocês quiserem ver, tá lá, entendeu? Tá lá, tá lá não, né? Tá aqui que vocês estão vendo o vídeo. Mas a única coisa é que eu parei com o meu Instagram de estudos, porque eu realmente não tava vendo mais sentido ter 2 Instagrams. Pra quem não sabe, eu tenho meu Instagram pessoal e meu Instagram de estudos. Só que quando o povo entra em contato comigo, todo mundo entra em contato pelo pessoal. Porque o Instagram de estudos eu criei um pouco depois. Então, quando eu comecei a fazer vídeos sobre o cultivo, sobre estudos, eu colocava no meu Instagram pessoal. E o povo não vai no meu de estudos, vai tudo no meu pessoal. Eu falei, quer saber? Vou parar com os estudos, botar tudo no pessoal. E assim tá, gente. Eu faço tudo no meu Instagram pessoal, tudo de rotina eu posto nos stories, posto lá no meu Instagram pessoal, que é Pangelima, vou deixar aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E espero produzir mais conteúdos legais pra vocês. E é isso aí, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo, agora com certeza. Tchau!